Oi, gente, tudo bom? De casa nova, cá estou eu. Gente, caixas em todos os lugares. Não consegui ainda, né, colocar tudo em ordem, mas cá estamos nós. Tô bem feliz. Vocês sabem que o EP7 foi collab com a Mikan. Vamos lá ver, foi bem legal, bem profundo, né? Até me emocionei. Vocês viram. E a mensagem muito profunda, né? O arco da Hipólita, né? Ela trouxe reflexões importantes, principalmente para mim, enquanto mulher negra. Esse lugar muito importante na qual a gente tá se descobrindo. E eu acho que é aquilo, assim, que eu falei no vídeo, né? Tipo, o quanto a questão do racismo acaba apagando as pessoas negras, que são literalmente universos. As pessoas negras são, parece meu papo tilelê, mas, né, esse lugar de expansão e descobrimento que é as pessoas negras, e a gente acaba se apagando, não acaba vivendo as coisas que a gente gostaria de viver exatamente por conta, enfim, no caso da Hipólita, por conta do machismo, por conta do racismo. E aí esse arco que ela vai se dando conta a cada cena que ela tá passando, a cada momento que ela tá passando, ela vai se descobrindo, né? Ela toma consciência dela e aí no fim a gente vê ela tomando essa decisão de que é voltar. Foi um EP muito profundo. Vamos lá ver, a collab ficou bem legal. E aí eu aproveitei, caiu bem no momento ótimo, porque assim, a gente gravou na segunda, na terça eu fiquei sem internet, assim. E aí eu falei, nossa, era pra ser, hein, Mikan? Mas então, vamos falar do EP8. EP maravilhoso, é o arco da Dee, né, velho? Esse episódio, ele abre exatamente com o enterro do Emmett, né, do tio, e cara, tem bastante detalhes desse enterro. Aliás, que o episódio entrega uma teoria, né, que as pessoas já estavam especulando que o Bull, né, que é o apelido que ele recebe na série, era o Emmett. E só trazendo um pouquinho o que a Mitch, a diretora, né, inclusive diretora desse episódio, falou, é que trazer a história do tio para Lovecraft Country era muito importante, porque a mensagem que a família sempre quis trazer é da gente não esquecer, né, o que aconteceu. Essa é a América, né? Então, essa abertura desse episódio, que, enfim, tá um puta de um calor e as pessoas estão passando mal, vomitando, né? Elas entram, você vê elas entrando na sala e voltam, né? Elas estão passando mal, o cheiro, e é realmente isso, assim, foi uma escolha da mãe do Emmett deixar o caixão aberto e mostrar o que fizeram com o filho dela, né? Quem tá acompanhando desde o primeiro episódio, o Boo não tinha aparecido ainda, e eu acabei falando dele para poder falar da questão das estradas de Jim Crow, e eu não expliquei muito bem o que tinha acontecido, porque, enfim, mas a escolha narrativa do roteiro foi bem interessante. A gente vai falar mais pra frente de como falar sobre a morte do Emmett, né? Tem uma parada muito séria, inclusive, que no 13ª emenda fala um pouquinho, que é sobre as filmagens das mortes das pessoas negras, né, cara? Parece que se banaliza muito, né? Então é importante que a gente entenda que toda essa denúncia das violências policiais, elas não podem ser banalizadas e colocadas assim, né, desse jeito, né? Tem um termo que a galera fala que acaba virando até um tipo de pornô, né? Porque as pessoas ficam enchendo as redes. Eu lembro que no Black Tuesday as pessoas ficavam, tipo, colocando cenas de violência policial nas redes sociais, e isso me deixava muito mal, assim. Não tô dizendo que não é pra colocar, mas a escolha desse roteiro de não mostrar em nenhum momento o rosto dele e trazer uma outra forma de falar sobre o jeito que ele foi assassinado foi muito corajoso. Mas então, é isso, a gente é apresentado já para esse momento. A gente vai entender que é o arco da Dee, que a gente descobriu que ela tá meio que órfã, né? O tio George morreu, Hipólita não voltou ainda. Eu acho bem interessante, porque é isso, né? Ela é uma menina que trabalha muito lúdico, ela é muito inteligente. Novamente, a gente volta aí para uma questão das personagens dessa série serem muito fortes, né? Eu acho muito legal a escolha de ter trocado o gênero. No livro ela é um menino e na série ela é uma menina, e ela já vem assim muito forte e muito plena de si, né? Ao longo da série a gente vê assim pelas decisões que ela toma, né? E aí, cara, ela dá uma sumida, né? A galera fica meio desesperada porque estão preocupados, né? O Boo era amigo dela.
E aí ela é pega pelos policiais que estão envolvidos na seita, né? O Capitão Lancaster tá envolvido na seita, né? Parece meio que ele tá liderando a seita. E aí ele pega ela no beco, né? Ele chegou até ela por conta do gibi que ficou no planetário, né? Tava assinado com o nome dela, então ele chegou até ela e ele quer saber mais informações. Ele quer saber onde tá, o que tá acontecendo, o que a Dee sabe. E aí ela não fala. E nessa dela não falar, ele lança uma maldição, né? Nossa, gente, nojento, né? Ele põe aquela por si só o negócio é nojento, né? Ele cuspindo na cabeça dela e solta uma maldição, né? Imagina, policiais brancos que mexem com magia, meu Deus. E aí a gente tem um corte nessa cena da Dee, que são duas coisas, né? Que a Dee fala, eu não consigo respirar. Isso remete ao assassinato de afro-americanos, né? Nos Estados Unidos. Dessa forma, né? As pessoas sendo assassinadas por asfixias e métodos de segurar e deter as pessoas, né? Mesmo quando elas já estão detidas e não, enfim, sobre essa, não diria custódia, mas sobre dominadas, né? Mesmo elas dominadas, elas são assassinadas e tem essa coisa do eu não consigo respirar. No aplicativo da HBO apareceu uma matéria bem interessante, que é do New York Times, que fez um levantamento de cerca de 70 pessoas negras que já morreram emitindo essa mesma frase. Isso é assustador. Acho que, novamente, essa série toca em pequenos detalhes sobre esse sonho americano, que sonho americano de quem, né? Eu soltei aquela frase que ficou até engraçado, que a galera fez meme, mas é realmente isso, assim, sonho americano pra quem, né? América pra quem, né? Estados Unidos pra quem? E ali naquela cena também tem um apontamento para uma embalagem que é um homem chamado Nata de Trigo, um chefe de Barbados chamado Frank White, né? E aí a B&G Foods removeu a imagem de White da embalagem em 2020 por conta das discussões de estereótipos racistas. Nesse momento, gente, eu acho que vale a pena a gente conversar, porque esse episódio ele é exatamente sobre isso, sobre representações racistas e como isso persegue as pessoas. O episódio é inteiramente sobre isso, né? Principalmente as criaturas que estão perseguindo a Dee são criaturas estereotipadas, são criaturas totalmente, enfim, né? A gente vê a boca, os lábios, o cabelo, o jeito que se comporta, né? Ali existe uma crítica. E o nome desse episódio também faz referência, né, ao termo Jigaboo, que é um termo pejorativo, para chamar pessoas negras, remetendo a escravos serviçais, né? Então esse episódio, a construção desse episódio é exatamente para bater nessa coisa do tipo estereótipos racista. E a crítica, né, aos estereótipos racistas, ela precisa ser feita porque ela não é só uma representação da literatura, da mídia, mas ela se estendeu a bastante coisas. Mas nesse episódio a gente vê o livro que é da Cabana do Pai Tomás, né? Que é de onde sai a personagem que persegue a Dee, né? Que, contraditoriamente, esse livro, a intenção dele era ser, né, uma literatura abolicionista, né, da escravidão, mas o percurso que foi tomando aí foi outro, assim, principalmente pela interpretação do público. Então, a Tupsi, Bupsi, que são as criaturas que perseguem a Dee, elas são, na verdade, é um personagem, né, Topsy, né, que é do livro da Cabana do Pai Tomás, né, que é esse livro da onde que sai, enfim, ela tá duplicada e que foi responsável, na verdade, por estereotipar milhares de crianças, né, porque era um personagem exatamente, né, acho que, enfim, eu vou mostrar alguns pra vocês. Como eu disse, essa representação racista na mídia, ela não só era só sobre literatura, alguma coisa do tipo, né? Tinha toda uma questão do ramo alimentício, um rolê até de comida mesmo, literalmente, melancia, você colocava negros comendo melancia, comendo frango frito. Então tem todo, né, esses arquétipos racistas construídos aí pela mídia. Então isso foi essa crítica, a construção desses monstros é exatamente isso. A Dee tá sendo perseguida literalmente por dois estereótipos racistas, que é o que acontece na vida das pessoas negras, né, gente? Assim, você cresce e esses arquétipos, essa construção, que é uma coisa que a gente vem falando aqui no canal, acaba perseguindo a gente, né? Tipo, eu lembro que no meu Twitter eu usei até um exemplo, né? Usei um exemplo brasileiro e outro americano para falar de dois casos de duas crianças negras que foram maltratadas. Então, exemplos como o da Topsy, né? Que na verdade tem um outro nome mais específico ainda.
exatamente sobre isso, né? Eu até anotei aqui pra vocês, porque a Suzane Jardim, que é uma amiga, ela fez toda uma lista, né? Sobre estereótipos racistas na mídia norte-americana. E esse livro, aquele filme que eu coloquei, que eu falei pra vocês, né? O Nascimento de uma Nação, é exatamente esse exercício que a gente tem que fazer. Nada que a gente se propõe a assistir ou consumir é só isso, né? O cinema, ele tem um papel importante, a literatura tem um papel importante, inclusive para construção do nosso imaginário, inclusive sobre o outro, né? Então é muito importante a gente entender que esses estereótipos racistas foram demarcadores por séculos, por décadas e séculos, né? Enfim, por muito tempo, para perpetuar violência, literalmente violência contra as pessoas negras, né? Então acho que a gente voltar nessas coisas assim e conversar sobre o quanto a mídia tem esse papel é bastante importante, né? Só pra gente sair um pouco dessa coisa da Cabana do Pai Tomás, né? Teve uma adaptação, assim, só vocês entenderem que é essa coisa do público ir tomando interpretações, quanto mais ela recebia adaptações, mais coisas racistas apareciam, né? Principalmente aqui no Brasil. A gente decidiu trazer a adaptação aqui pro Brasil e a novela optou, né? Os criadores da novela optaram por não contratar um ator negro e sim pintar um ator branco de negro. Isso mesmo que vocês ouviram. Então, assim, cada vez mais que rolava adaptações, mais coisas racistas iam aparecendo. O Tiki, ele segue envolvido pela magia, né? E ele vai visitar a Cristina e acaba trocando a chave que tem a ver com o planetário por um feitiço de proteção. Ao mesmo tempo, a gente também vê que a Letty acaba fazendo isso, né? Ela troca uma parte do livro, né, que ele descobriu por um feitiço de proteção. Segundo ela, a Cristina joga, né, porque, enfim, ela fez um pro Tiki, a Letty pede um pro Tiki, e ela vai lá e fala, não, esse é pra você. E aí, outra coisa que eu vou passar só por cima, porque, gente, eu achei muito solto no ar, é a Ji-won, né, que apareceu e... Enfim, eu não gosto muito do jeito que a Ji-won às vezes aparece e some. Por isso que eu vou falar dela rapidão. E aí, falando de Cristina, gente, pelo amor de Deus, né? A gente vai ter aquela cena maravilhosa de sexo que me remeteu a muitas coisas. Inclusive, eu falei, nossa, gente, nunca tinha visto o clima do orgasmo, né, da Ruby, né, que é tipo a pele dela saindo. E aí essa cena de sexo me remete muito às hierarquias de privilégio, porque olha só, a Ruby toma poção pra virar uma mulher branca e a Cristina, que é uma mulher branca, toma poção pra virar um homem branco. E ali a gente tem um jogo ali de poder, de hierarquias, das trocas e os lugares que a gente exerce na sociedade, né? Angela Davis fala brilhantemente disso, né? E aí, pra mim, essa cena é exatamente sobre isso, né, gente? Eu fico, mano, a Ruby cada vez mais envolvida, né, com a Cristina, e eu tenho muito medo disso. E aí tem aquele diálogo também delas que é maravilhoso, né? Que é esse lugar de cansaço que a Ruby tá, e por isso que ela assume esse corpo, mas que também ela não aguenta mais, e aí ela provoca a Cristina falando sobre empatia, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais pro final sobre o que a Cristina faz e o que tem a ver com o Emmett, né? Mas é muito louco esse lugar que a Ruby coloca a Cristina de tipo, você não consegue sentir, e é isso, a Cristina não consegue sentir, porque é isso, ela é uma mulher branca de uma seita racista que tem dinheiro, entendeu? E aí as criaturas voltam a perseguir a Ji, né? Essas criaturas que tem a ver com esse estereótipo que eu falei, que é o pequenine, né? Que são formas depreciativas e racistas de se chamar uma criança negra, né? Que são marcadores que colocam elas como indisciplinares, selvagens e desleixadas, né? Que é exatamente isso que eu tava falando pra vocês, que isso há séculos, né, há anos, décadas, esses estereótipos vão sendo carregados na vida das pessoas negras, né? A Misha também falou no Twitter dela que né, que ela é maravilhosa, acabou o episódio, ela tava respondendo uma galera, que as garras que ela colocou, né, que vocês viram que ela tem umas garras, tem muito a ver com a Hora do Pesadelo. Isso fica bastante claro porque a cena que a Di tá na loja com o Montrose, meu Deus, em nome de Jesus, sangue de Deus tem poder, só ela vê as criaturas e é muito a Hora do Pesadelo, né? Acho que tem
um dos filmes que o menino tá dormindo na sala e ele começa a morrer dentro da sala e ninguém consegue descobrir o que tá acontecendo. E é isso, né? O Montrose não consegue ver. Isso tem muito a ver com a Hora do Pesadelo, né? Maravilhosas referências, né? Lembrando de novo que foi a maravilhosa Mitya que dirigiu esse episódio. A gente tem uma outra cena muito legal do Chick com o pai dele, que é sobre ele contando sobre o episódio 7, né? Que ele viajou pro futuro e que ele conheceu o filho dele. Ou seja, gente, talvez a Dona Letty esteja grávida mesmo. Eles entraram nos detalhes do livro e foi uma das coisas mais legais, porque é tipo metalinguagem, né? Tipo a série falando da coisa que foi baseada, e tipo, isso é muito genial, assim. E aí eles falaram mesmo no diálogo, né, o Chick fala pro Montrose, pô, isso foi meu filho que escreveu, meu filho George, né? E aí, cara, tem as diferenças mesmo, que é isso, né? A Cristina e a Dee são homens no livro, o tio George sobreviveu à viagem, né? O tio George. Ai, tio George. Mas voltando, a Dee, ela tá totalmente certa de si, do que ela quer, e ela vai pro confronto com os policiais e ela fala porcos. Uma cena maravilhosa, e a gente escuta um discurso, né? Isso é muito legal, esses arranjos que a série faz, né? Essas montagens que tá acontecendo uma cena aqui, o diálogo que tá acontecendo, o som que tá rolando, né? Não tem muito a ver com... Tem a ver, mas não tem a ver com a montagem da cena, isso é muito legal. Lembra muito, como eu disse acho que no segundo episódio, Infiltrado na Clã. Cara, é a voz, né? Essa voz aí de uma jovem de 11 anos que ela tava falando no protesto que defendia a questão do controle de armas para poder salvar a juventude negra, né? Não só a juventude negra, mas as pessoas negras nos Estados Unidos. É preciso um controle de arma, né? E aqui no Brasil a gente, infelizmente, tá caminhando a passos largos para isso, né? Para esse momento de que as pessoas querem armamento e, enfim, isso não protege a vida de ninguém. Cristina pagando 2 homens para bater nela. Gente, da forma mais cruel e horrível, a gente vê até um ventilador de algodão sendo amarrado no pescoço dela e ela sendo jogada ao mar. Cara, foi desse jeito que vocês assistiram que o Emmett foi assassinado, né? E é isso, assim, eu acho que tem uma alegoria interessante sobre empatia, talvez, mas ao mesmo tempo também não, porque o jeito que a Cristina levanta, né, que ela, ninguém sabe se ela, não entende se ela tá chorando ou dando risada, mas é muito louco porque ela ter feito isso pra ela tentar sentir, porque foi exatamente esse confronto que que a Ruby trouxe pra ela, né? Você não consegue sentir, você não consegue se importar, e eu acho que é exatamente sobre isso que alguns desses episódios têm falado muito, assim, sobre empatia, sobre se colocar no lugar, sobre entender o outro, assim. E nossa, eu achei muito bom, assim, a escolha, em nenhum momento mostrar o caixão dele aberto, não entregar essa violência toda com esse corpo negro, porque é exatamente isso que se mostra ao todo tempo, né? A mídia fica o tempo todo mostrando isso, e é pra mostrar isso também, mas a gente também tá cansada, é isso, assim, sabe? Tô cansada de ver gente morta, né? Tipo, uma vez uma amiga falou, tipo... Cara, eu não quero transformar minha página num necrotério, velho. Eu quero falar de coisas boas, mas eu também não quero. Então, assim, sabe? Eu acho que até um desabafo, assim, não tô trazendo solução nenhuma pra vocês, mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? Então, eu gostei muito dessa escolha, sabe? De, caramba, não vou trazer nada literal, eu vou colocar isso num corpo, vou colocar isso num corpo branco, assim, para as pessoas verem o que aconteceu. E foi uma cena muito pesada, né? E aí, no final, a gente vê os nossos monstrinhos, os pequenos monstrinhos, né? E que eles apareceram no primeiro episódio e eles voltam pra confirmar que o feitiço, não só da Letty como do Chick, deram certo. E aí uma galera ficou... Nossa, essa cena me deixou sem fôlego, né? Eu achei muito bonita, né? Ai, gente, eu só falo isso. Eu achei muito bonito, mas é isso, né? E essa cena me deixou... Corta o fôlego, né? A galera até brincou, né? Que o final tem muito a ver com... Parece muito como treinar o seu dragão. Achei fofo. Mas também me remeteu a uma parada que eu até tinha escrevido, que é tipo, gente, que loucura. Eu acho que o Lovecraft tá se revirando de ódio no caixão. Porque, mano, as criaturas que ele criou, velho, e que ele deram construções, arquétipos racistas, né? Que ele veio com esses estereótipos racistas, estão sendo usadas pra proteger 2 vidas negras. E assim encerra esse vídeo.
Brincadeira, gente, mas realmente, assim, eu fico bastante satisfeita, bastante feliz, assim, com a série. Eu tô muito, muito feliz mesmo. Continuem assistindo, semana que vem tem mais. Eu tenho falado também no meu Twitter. Vamos junto. Os próximos 2 episódios talvez seja o final, né? Enfim, temos que ver a escolha da série, se vai ter segunda temporada ou não, mas eu sigo bastante feliz, assim, muito feliz. Eu gosto do jeito que a série pega grandes sucessos e grandes, não só grandes sucessos, grandes momentos, né, que nem eu falei da Hora do Pesadelo, mas conseguem trazer ainda questões raciais. Como eu disse, se você quiser se assustar, só se assustar, você pode, mas se você quiser trazer uma reflexão sobre o que é ser negro, você também pode. É isso, gente. Deixa o like no canal, acompanha e, mano, eu tenho mais novidades pra vocês na semana que vem. Ai, obrigada, gente. Tamo junto.